gente está aqui para mais um papo de inovação, um papo onde a gente tenta trazer um pouco da visão de setores diferentes, discutir a inovação e tentar trazer uma visão corporativa do que são os principais desafios quando a gente está falando de inovação. Então hoje a gente está aqui com o André Porto, ele é Head de Inovação da Wilson Sons e também de Corporate Ventures, e a gente vai bater um pouco esse papo para poder aprofundar os principais desafios do setor marítimo portuário no Brasil. André, seja bem-vindo. Se quiser dar uma apresentação sobre você, será um prazer. Prazer é meu de estar aqui, obrigado pelo convite, a Beta aí. É um prazer enorme falar de inovação, falar de investimentos em startups, num setor também tão apaixonante quanto é o nosso, no setor marítimo, portuário, de logística, comércio exterior como um todo. Como você falou, eu estou como Head de Inovação, Corporate Venture, a gente trabalha hoje em 3 frentes. A gente tem um programa de Open Innovation, a gente tem investimentos CVC, e a gente tem relação com ecossistemas, aqui é o Hub, que a gente fundou e toca hoje aqui em São Paulo, junto com o Cubo, e também relação com ecossistemas ao redor do mundo que são desse nosso setor. Bacana. Acho que pegando um pouco nessa sua apresentação, a gente ouve falar de Corporate Venture Capital, e eu entendo que isso seja uma evolução, né, sobre essas perspectivas, esses trabalhos que a gente faz de inovação nas grandes corporações. Então eu queria que você explorasse um pouquinho e contasse um pouco para a gente como é que hoje a gente enxerga essa estrutura dessas 3 frentes que você trouxe aqui na Wilson Sons. Tá. A empresa começou, a gente brinca, né, que a gente começou pulando na piscina, ao invés de olhar, planejar como que você vai entrar na piscina, colocar um dedinho, ver se a água está fria, se ela está quente. Pulamos na piscina com um programa de Open Innovation, que foi padrão, né? Levantar desafios nos 9 negócios da companhia, também em outros departamentos do corporativo, e começamos a puxar, né, esses desafios, busca de solução, scouting, e viemos amadurecendo esse programa, né? Vendo o que mais faz sentido, qual que é o nosso jeitão de fazer, de coisas que a gente não é bom em fazer. Isso já tem 4 anos, esse programa. Então essa é uma das frentes, a gente toca de maneira descentralizada com os negócios. E você, desculpa te interromper, mas Claro. Você comentou sobre essa jornada de aprendizado, né? Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, é bacana saber que vocês começaram, né? Se jogaram na piscina, como foi comentado, e você comentou que há uns ciclos foram rodados, né, em 4 anos, e há muito aprendizado que é extraído disso, né? Muito. No primeiro ciclo nós erramos muito, e viemos aprendendo, né? Naquela lógica ali em startup de testar, iterar e corrigir e fazer de novo. Então a gente está no 4º ciclo e inclusive um dos aprendizados foi que o nosso melhor jeito de fazer não é por ciclos. Então não é por chamadas, não é por programas, o nosso jeito de fazer é orgânico. Então o programa começou assim, como a maioria, eu acho, né, dos programas de Open Innovation, e depois a gente sentiu que os desafios bons mesmos, eles estavam vindo de maneira orgânica, né? Então, estando muito próximo dos negócios, conversando com o pessoal, ou recebendo mesmo demandas mais formais das unidades falarem, ó, eu estou com esse problema, eu acho que com tecnologia a gente consegue resolver. E aí, hoje o programa acontece assim. Então, acho que a principal evolução do programa foi essa. E também parte do aculturamento da empresa, de olhar para a inovação aberta já com bons olhos, começar a ver que realmente tem coisas sendo resolvidas, tem VPL entrando na empresa por conta disso. E também outros benefícios, né, como marca, como colocar a empresa, né, numa posição de front-runner, né, em inovação. Então esses desafios passaram a vir, os bons mesmo, passaram a vir organicamente, e aí a gente mais nessa troca e vocês chegaram a fazer um trabalho de cultura de inovação, porque os desafios vindo de uma forma orgânica, imagino e eu sei que eles precisam vir de maneira estruturadas, né? Então, se você não tem as equipes de negócio e as áreas refletindo para como estruturar, como refletir sobre esse desafio e apresentar para uma área de inovação para que eles possam trabalhar e buscar no mercado soluções inovadoras, não acontece de uma maneira bacana, né? Então, eu imagino que esse foi um trabalho que vocês também tiveram que batalhar ali dentro. Foi
Foi. O que foi feito foi esse primeiro programa serviu muito para isso, né? Uhum. Então foi uma espécie de tiro de canhão, a gente levantou muito mais desafios do que a gente conseguiria processar, mas o processo de levantar o desafio envolveu um aculturamento, né? O que é isso? O que é inovação? Como que a gente estava pensando de aplicação de tecnologia nos negócios, um letramento mínimo, né, um nivelamento mínimo ali dos times, principalmente os times de gestão, das unidades de negócio. Então, o primeiro programa serviu para isso e ajudou muito. Depois passou a ser mais natural, né? Então, teve esse esforço inicial e, obviamente, antes disso, teve um esforço top-down, né, de trabalhar com a liderança da empresa. Que é muito importante, né? Se a liderança não está envolvida, Sem o isso, impacto esquece. Não acontece. não vai funcionar, não vai tracionar um programa desse. Então, a liderança topou investir nisso, entendeu, principalmente os riscos que envolvem o investimento em startup, programa de inovação aberta, teste, POC. Então, ficaram confortáveis com isso e veio deles a orientação de que, olha, nós vamos trabalhar com inovação, nós vamos aplicar tecnologia nos nossos negócios, nós precisamos explorar novos negócios digitais, pensar, né, no futuro da companhia. A Wilson tem quase 200 anos e precisamos pensar nos próximos, né, o que vai ser. Com certeza não é fazendo igual o que sempre foi feito, o que é uma espécie de disrupção no nosso setor. Sim. Muito grande que está acontecendo agora, né? Um setor muito tradicional, né? Você ficou séculos fazendo as coisas da mesma forma, com pouca mudança. Sim. Desde, sei lá, antes das caravelas, tem processos que a gente até brinca que ainda são os mesmos, né? Por exemplo, você amarrar uma embarcação no cais, por exemplo. E o nosso tempo agora é o tempo em que muitas dessas coisas estão mudando. Então a empresa entendeu esse momento e resolveu investir nisso. Então, esse trabalho de aculturamento foi isso. Primeiro foi um trabalho com a liderança, e aí top-down uma orientação, né, metas sobre isso, valorizar quem está fazendo isso. E aí depois para os times, esse primeiro programa serviu tanto o primeiro programa de inovação aberta, quanto os primeiros investimentos, principalmente o primeiro investimento em startup também serviu para isso. Então essa estratégia começou entre eu já vou trabalhar em inovação aberta para atender os meus desafios, entender o que eu posso inovar como corporação e ao mesmo tempo olhando para uma oportunidade de investimento, né? Parte da estratégia era eu vou identificar o que são soluções aderentes aqui ao meu setor, ao meu mercado, e se for uma boa oportunidade eu também vou fazer um aporte financeiro porque eu posso me beneficiar dessa relação. Exatamente isso. Bacana. E correu em paralelo, embora o programa de inovação aberta sim foi o primeiro esforço estruturado. O investimento, o primeiro, veio também um pouco mais por oportunidade e acabou servindo, né, para ser também essa primeira pulada na piscina. Agora, tratando de cultura, que você perguntou, depois que foi feito esse esforço, você tem uma cauda longa, aí, vamos dizer assim, que é muito mais difícil, pelo menos para a gente foi muito mais difícil. E aí a gente testou algumas coisas, testou treinamento, né, treinamentos online, ainda era época de pandemia, saindo de pandemia. A gente testou esforços mais assim diretos em cultura, que eu não sou contra, né, eu acho que precisa ter, mas que pra gente o que mais funcionou assim nesse aculturamento mais longo, nessa fluência das pessoas em lidar com um empreendedor, entender que startup é diferente, processo de compra é diferente, processo de design partnership que a gente faz alguns. Isso tudo é diferente. E aí o jeito de aculturar mais efetivo foi muito mais fazendo e garantindo que havia, né, essa outra pegada, esses alinhamentos, tratando, né, os pontos de conflito, de ruído, de aparar arestas e tal. Foi muito mais efetivo. Então a gente decidiu parar de fazer muita coisa em cultura, assim, ações diretas de cultura, foca esse recurso em fazer e enquanto faz, você vê a cultura acontecendo. Ou seja, trazer as unidades de negócio, as equipes que vão executar aquele trabalho de uma POC, né, ou de uma relação com essa startup,
direto para o dia a dia ali do trabalho, né? E aprendendo na prática como melhor se Exatamente. relacionar, como criar flexibilidades e, como você comentou, modelos de parceria que possam ser mais aderentes ali àquele trabalho. Exatamente. Mas sempre, hoje em dia não precisa ser mais sempre com a área de inovação Uhum, uhum, mediando, né, ou tocando, ou por perto. Hoje em dia já acontecem, e é o nosso objetivo, né, que o uhum, pessoal tenha fluência para lidar com uma startup sem precisar da gente. uhum. Mas no começo não, senão a chance de não funcionar era alta. É. Teve coisas que não funcionou, obviamente, né, tem muito risco, né, são empresas pequenas, empresas que podem morrer amanhã, são negócios diferentes, são produtos nascentes, então muita coisa realmente não vai funcionar, mas a gente estava muito mais no meio do caminho, e aí a empresa vai aculturando, vai ficando mais fluente nisso. Hum, Hoje, né, uma das nossas linhas para a estratégia agora para esse ano, né, de inovação em 2024, foi a gente tirar a pé mesmo, e deixar as áreas lidarem mais com os hubs e com as startups uhum. de maneira direta, e isso está Mais acontecendo. autônomas, né? E daqui a pouco a startup não vai ser diferente, né? A startup vai ser só uma companhia que o pessoal Um está fornecedor. acostumado. Aí a área de inovação, inclusive, perde o seu programa de inovação, de repente perde até o sentido lá na frente Uhum, para a empresa que vai ficando muito madura nisso, né? E é o movimento que a gente está fazendo. Então, os projetos mais simples, de realmente contratar uma startup, a gente atua menos por conta dessa parte cultural que já caminhou, dessa uhum. maturidade que já aconteceu. Óbvio que tem muito para caminhar ainda, mas que já trilhou um caminho. E aí o time de inovação, ser um time mais voltado para coisas mais diferentes. Uhum. Então, estou falando de novos negócios digitais, construção de novas receitas digitais para a empresa, no negócio core, no negócio adjacente, e até em H3 um pouco, né, mais transformacionais. E também design partnerships com startups para produtos que ainda não existem, mas que a startup Uhum. tem vontade de criar e só consegue criar se tiver uma empresa operadora junto, né? Não consegue criar sem uma porta aberta, sem uma expertise, né? Que está nas grandes corporações do nosso setor. Então o time também esse aculturamento também vai mudando um pouco o Sim. jeito de trabalhar da própria área. E hoje em dia o CVC de vocês, ele também segue essa mesma diretriz de olhar para negócios digitais, novas fontes de renda? Ele tem um diagnóstico claro, o que ele está buscando, ou ele é agnóstico, ele está olhando para oportunidades que o mercado de inovação como um todo está apresentando? Não, ele é bem específico. Ele é nada agnóstico, que é a Uhum. palavra da moda, né? É. Acho que hoje eu já ouvi umas 3 vezes a palavra agnóstico, porque o pessoal está realmente expandindo, né? Os VCs estão expandindo, os Uhum. CVCs estão expandindo, e eu acho que é um movimento de mercado que faz muito sentido. Mas não é o nosso caso. Nosso caso não é caminhar para o agnóstico, então a gente vem trabalhando específico, né? Então a gente tem duas estratégias hoje de investimento. Uma a gente fala que é de defesa, outra de ataque. Uhum. A de defesa é a gente saber o que está acontecendo em segmentos, em tecnologias aplicadas que podem disruptar os nossos próprios negócios. Então é uma Interessante. estratégia de estar perto. Então são investimentos menores que a gente recebe lá o shareholders report, a gente tá perto da startup conversando de tempos em tempos. Não necessariamente a gente faz alguma coisa junto, pode fazer, pode não fazer, Uhum. mas a gente entra num front runner de um negócio que pode nos impactar. Tá. E aí, naquela estratégia de que se o negócio vai mudar muito, que seja eu ali A estar próximo próximo ou e fazendo. orientar de alguma forma o que seja melhor para o meu próprio negócio. É, então essa é uma estratégia que a gente chama de defesa. Porque Hum. é um CVC off-balance sheet e não é uma tese exatamente. Eu posso investir em qualquer estágio, Uhum. mas tem que ter uma estratégia muito clara e são poucos investimentos, né? Então, Legal. a gente tem essa estratégia. A segunda estratégia é a estratégia de criação de valor, que a gente chama de ataque. Uhum. Que aí sim, empresas que têm muita sinergia, então empresas que conseguem alavancar algum negócio meu ou me gerar um outro negócio digital em conjunto, algo assim, e principalmente empresas que a Wilson Sons alavanca a empresa.
Eu ajudo aquela empresa, então eu sou o canal que possibilita aquela empresa de crescer, de conquistar clientes ou de testar os seus produtos e calibrar os seus modelos. Ou eu sou um potencial cliente relevante, por exemplo. Sim. Aí eu vou investir, eu vou ser cliente também, eu vou ajudar a maturar ou a desenvolver outros produtos, sempre com olhar de mercado, mas eu posso ser um cliente relevante. A companhia pode ser. Legal. Aí, falando de mercado, eu queria que a gente passasse um pouco para o panorama do setor marítimo portuário no Brasil, né? A gente está falando do Brasil, talvez um dos países com as maiores costas no mundo, que tem N desafios a serem solucionados. A gente pode ir desde de um olhar para a sustentabilidade, de um olhar focado na logística, que também tem relação com a sustentabilidade, ou de um olhar de ampliar a exploração que a gente tem para cá. E vocês, estando há 200 anos, né, de existência, já com essa relação, o que você enxerga que são os principais desafios desse setor hoje em dia que ainda não estão sendo abordados ou que podem ser grandes oportunidades? Em se tratando assim de mundo, porque é um setor muito globalizado, né, o setor marítimo, porque o mesmo navio que aporta aqui atraca em outro lugar, são as mesmas empresas, são conglomerados grandes. Então, tratando dos principais centros desse setor, estamos falando de Europa, né, Holanda, Alemanha, Inglaterra, estamos falando de Singapura, Israel, Estados Unidos, Canadá, a gente tem, né, muito investimento em P&D, a gente tem relacionamento com startup, ecossistemas maduros, então a gente está bebendo muito nessas fontes e já tem fundos de venture capital voltados para esse nicho, já tem todo um ecossistema, né? O pessoal tá na frente, né? Agora não é o cenário na América Latina, né? Na América Latina você tem ainda poucas empresas com pessoal dedicado para inovação, com pessoal dedicado para venture capital, né, corporate, ainda empresas olhando para isso com certo receio e a gente está fazendo um movimento que é um movimento de indústria mesmo, né, de chamar, de convidar mesmo as outras empresas, pode ser inclusive concorrente, né, para entrar no ecossistema, porque uma coisa é você gerar a eficiência ou a sustentabilidade e segurança via tecnologia que a sua empresa pode gerar, mas você bate num teto, e no nosso caso, que é um setor regulado, é um setor que é uma comunidade, né? Cada porto você tem uma comunidade, você tem um navio chegando, você tem um barco de apoio, você tem um prático, você tem o terminal, você tem o porto, então o trabalho é um trabalho de ecossistema. Se o ecossistema não evoluir em inovação e aplicação de tecnologia, os ganhos são pequenos. Se cada empresa evoluir individualmente. Então você precisa trabalhar com a indústria. E a América Latina como um todo ainda está atrás e a gente está tentando ajudar a levar isso mais para perto. Essa seria uma oportunidade. Curioso que você comentou aí, eu queria explorar um pouquinho mais esse ponto, né? Um ecossistema exige a colaboração e a participação de diversos atores, né? E o porto, como você usou bem de exemplo, é isso, né? O Santos é uma parte dessa operação como um todo. Qual que é a principal dificuldade hoje em dia? E aí, tratando de inovação como um todo, porque eu interpreto que se o setor ou aquele porto, aquele ecossistema como você referiu, eu acho que é uma boa forma de a gente colocar, não atua de uma maneira coordenada e interligada, às vezes o esforço que é feito por um indivíduo de inovação não tem o impacto necessário, né? Então tem aí um grande desafio que é como eu vou criar maior relacionamento entre todos esses atores para que a gente possa pensar em conjunto quais são os principais impactos que a gente quer extrair, né? E aí, qual que seria as alternativas que você enxerga como viáveis aqui para provocar o próprio setor, né, e esses outros atores envolvidos? Sim, é muito bonito falar, né? Agora, executar isso não é fácil, né? São empresas que há dezenas ou até centenas de anos vêm trabalhando numa cultura de trabalho, de competição, de pouca colaboração, um mundo tradicional e às vezes até uma cultura de negócios que não é favorável, vamos dizer assim, para a inovação, para a colaboração. Mas a gente entendeu desde muito cedo
que no setor isso é necessário, isso é fundamental. Uhum. Então, tem duas coisas que são fundamentais no nosso setor que são diferentes um pouco de outros setores, né? Tem setor que a empresa, se ela caminhar bem em inovação e aplicação tecnológica, vai voar, independente das outras coisas. Mas o nosso setor é um setor que ele é de infraestrutura, né? Ou seja, ele precisa de muita base para poder funcionar com eficiência, funcionar com segurança. Ou seja, depende de outros players, depende de outras coisas. Né? Para você ter uma ideia, hoje os terminais de container no Brasil são tão eficientes quanto os terminais dos Estados Unidos, em termos de eficiência de terminal. Uhum. Agora, você sai da porta para fora, já não é a mesma coisa. E aí é que nós estamos perdendo o jogo, vamos dizer assim. Uhum. Falo de Estados Unidos que são pontas comparáveis, né? No comércio exterior é fim de linha, né? Uhum. Você pega um Dubai ou Singapura, que são terminais de transbordo, aí é outra escala, outra coisa, né? Mas um terminal no Brasil não deve tanto para um terminal nos Estados Unidos. O problema é o entorno. Uhum. Então esse é um primeiro ponto que para outros setores é mais fácil, para o nosso é mais difícil. Você depende de você depende de outros players. Uhum. E o outro ponto que também é diferente é a parte regulatória. É muito regulado e, obviamente, precisa ser, é normal que seja, mas a regulação também precisa avançar Uhum. para você poder fazer certas coisas. Você tem anuentes, você tem o regulador em si, você tem fiscalizadores, então estamos falando de outras instituições que também precisam estar envolvidas. Então, só aí são dois desafios que são muito grandes, Uhum. né, para você conseguir avançar. Agora, tratando da colaboração em si entre as empresas, a gente tem surpreendido positivamente nessa tentativa, né, de trazer algumas empresas do setor, principalmente as que são complementares, né, que é o exemplo do Hub Marítimo Portuário que a gente ajudou a fundar, uma resposta positiva Uhum. de um executivo do outro lado sentar junto e falar, Uhum. quero fazer isso com vocês, quero aprender com vocês, que estão um pouco mais na frente, por exemplo, isso aconteceu, e a gente vem trabalhando com algumas empresas, e aí gera de tudo, vamos dizer assim, não gera só projetos de inovação conjunto que a gente tem, inclusive com o apoio da BetaI, para ter desafios mais de indústria, mas que faz sentido para as empresas envolvidas, mas vai gerando outras coisas, outros projetos. Então hoje a gente está em outros projetos que surgiram dessa proximidade que veio pela inovação, mas que não são projetos de inovação, são projetos de sustentabilidade. Sim. Obviamente que sempre envolve alguma coisa inovadora, porque também são coisas novas, mas é um projeto que não é a área de inovação que toca, é a área de sustentabilidade que toca. Sim. E projeto das próprias unidades de negócio, que também vem se aproximando por conta dessa colaboração que a inovação proporciona, está proporcionando. Então, está tendo uma oportunidade muito interessante, tem algumas empresas já enxergando isso, que inovação é o ponto de contato. Sim. E aí a turma de inovação é mais aberta por definição, não tem problema de conversar com ninguém, não tem também muita 9 horas, você não fala com a secretária do fulano, né? Você fala direto, então é um negócio que acontece de uma maneira mais fluida, na minha opinião. Eu sou suspeito para falar que eu sou dessa área, falar com o empreendedor, né, que é um cara que está começando, falar com uma empresa grande não deve ter muita diferença, na minha opinião. Então, a inovação vem ajudando muito nisso. Mas, obviamente, que é muito desafio, né? É muito desafio por conta da cultura tradicional, por conta do histórico das empresas, por conta do tanto de recurso, tanto humano quanto financeiro, que as empresas têm dedicado, que ainda é muito pequeno. Se você for fazer a comparação com a Europa, né, como vocês estão, né, conhecem muito melhor do que a gente, a diferença é brutal, né? Pega aí o investimento em inovação versus faturamento, a diferença é muito alta ainda. Então, tem muitos desafios nesse objetivo de tentar colaborar, de tentar organizar as empresas. Obviamente, também falando um papo mais aberto, não tem nenhum bobo, né? Não tem ninguém inocente, fala, vou abrir aqui tudo para outra empresa, vem aqui meu concorrente e tal. Não é assim, nem deve ser, mas, obviamente, tendo gente capaz, né, com bom senso, com nível já de senioridade, para saber o que dá para abrir, o que não dá, o que dá para compartilhar, o que não dá, e numa pegada de que não tem problema eu ajudar a outra empresa.
E começa a passar a se tornar inevitável, né? Assim, Hum. eu acho interessante a gente comentar, inclusive, nessa questão da concorrência. Tudo bem, mas se a inovação não acontecer e vocês não cooperarem de alguma forma, ninguém ganha, Ninguém né? ganha. Acaba acontecendo um travão ali. Se, como você comentou aqui, a gente tem uma questão regulatória que é muito, e que concordo contigo, a gente precisa respeitar e precisa entender, mas ela precisa ser também atualizada em alguns momentos, né? Precisa se Eh, transformar. e precisa ser também, de uma certa forma, indicado com mais clareza onde a gente vai buscar esses recursos para P&D, como aplicar, o que, que é esperado, e isso pode acontecer em conjunto, né? A gente sabe que verbas regulatórias de P&D, por exemplo, elas podem ser compartilhadas entre concorrentes para desenvolver soluções que vão beneficiar a todos ali, né? E deixar aquela operação mais sadia para que os lucros, e aí acho que é importante dizer isso, de todos os envolvidos naquele ecossistema possam ser amplificados, né? Que esse é um interesse como um todo, garantindo que a gente tenha impacto e a sustentabilidade do próprio setor, né? Um exemplo disso que você está falando a gente encontra muito uma resistência quando eu estou colaborando num projeto e esse projeto vai beneficiar o outro lado, Uhum, inclusive as startups. uhum. Por que eu estou ajudando essa startup a troco de nada? Mas não é bem Porque ela assim, vai né? levar muita vantagem. Então, É. peraí, vamos arrancar um pouquinho desse valor também. Aham. Cara, a cultura não é essa, o jeito de fazer não é esse. Eu quero mais ajudar Claro. a outra empresa, eu não tenho problema nenhum com isso, contanto, obviamente, que a gente também tem que se Uhum. beneficiando. Eu tenho que gerar VPL para dentro de casa. Sim. Mas eu estou gerando um outro VPL, na minha visão, melhor ainda. Uhum, uhum. Mas não é a cultura que todo mundo tem. O benefício às vezes não é direto, né? Às vezes ele é indireto, ele vem de uma outra forma. Aquela Muitas startup ela não vezes. te traz um aumento financeiro, né? Um novo mercado, mas ela facilita uma logística que vai diminuir os teus custos lá na outra ponta, né? E isso pode beneficiar, né? Muito. A gente A às vezes ideia é que não. faça. Exato, a ideia é que faça. Eh, e se a gente puder aprofundar e especificar que desafios hoje que vocês considera que são os principais, você conseguiria elencar três? A gente está falando aqui de logística portuária, a gente está falando de eh, partilha de informações de dados, né? A gente sabe, por exemplo, que nesse setor são vários terceiros envolvidos na operação. E muitas vezes eles não operam no mesmo sistema e cada um manda um dado de uma forma diferente, né? O que, que você considera talvez seja o principal, né? A gente precisa achar um unicórnio aqui que aqui vai revolucionar realmente o nosso setor. Eu acho que essas não são bem desafios específicos, mas são grupos de coisas que a gente já comentou e que eu acho que são os principais entraves, que é a parte regulatória, que a gente Uhum, precisa atualizar. Então, um exemplo, alguém teve uma ideia, não, obviamente não vou especificar onde é, mas de compartilhar um caminhão. Então, o caminhão chega num lugar, e que é um lugar regulado, uhum, e ele pode sair cheio. Hoje ele sai vazio porque ele não pode sair cheio, ele não pode pegar outra carga e sair de lá para fazer outra coisa, o que seria metade do custo, vamos dizer assim, grosso sim, modo. Não sim, é metade, porque mas entra um caminhão cheio, entra um é vazio. O cheio vai sair vazio e o vazio vai sair cheio. isso. Aí você vai pedir uma autorização. Posso fazer isso? Posso já carregar aqui e sair? Não, porque a Uhum. regulação não prevê. E Ah, ela nem está disposta a fazer um piloto, uma experimentação para ver o que, que seria o impacto se a gente mudasse a regra, né? tem, também não posso ser injusto, assim, tem muita vontade de avançar e tal, mas isso demora, envolve uma discussão maior. Você vai atualizar uma norma, você vai tratar da norma inteira, não só de um ponto. Então não é fácil. Então eu Uhum, acho que aí tem um bloco, regulação, criar sandboxes, criar mais flexibilidades, sem abrir para coisas ilícitas, por exemplo, que no nosso setor é um problema grande uhum, no comércio uhum. exterior. Falando de droga, tô falando de outras coisas. Então tem muita preocupação, mas a gente acha que dá para resolver. Então, aqui você tem um problema, a regulação precisa atualizar para você conseguir fazer certas coisas. Uhum. Mas eu diria que é um grupo de coisas, não é exatamente um desafio específico. Agora, um desafio específico que a gente precisa tratar é o flow, por exemplo, de informações. Eu brinco com o pessoal que qual é o sistema, pergunta, né? Qual é o sistema que a gente mais usa para as nossas operações hoje, para a operação do setor hoje?
Aí o pessoal pensar em naves N4 para um terminal de container. Eu vou pensar num VTS, né, um controle de tráfego para embarcações. Assim. Sabe qual é o sistema que a gente mais usa? O WhatsApp. Eu ia chutar o Excel, né? Mas O pode ser o Excel muito WhatsApp. também. Mas é o WhatsApp, É. porque o pessoal está se comunicando pelo WhatsApp. Uhum. Mas isso é Brasil, né? Se a gente for pensar. Porque eu não sei se lá fora também utilizam tanto o WhatsApp, né? Eu acho que é menos. É. Eu acho que é menos. Mas deve ter provavelmente Mas é algum problema tipo lá de fora message também. também. Então você está mandando informação pelo WhatsApp, aí você copia uma informação aqui, tira Uhum. aquela primeira parte que é a data, não sei o quê, Uhum. cola no seu sistema, ou cola para outra conversa para outra pessoa. E o flow de informações, ele é ruim. A cascata de erros que isso pode acontecer é Erro gigantesca. e trabalhar a mesma informação várias vezes. Uhum. Se você tivesse, por exemplo, uma tecnologia como blockchain, você inputa a informação uma vez só. Depois, na cadeia, você só usa a informação. Uhum. Você só pega o que você precisa. Então, acho que o flow de informações ainda é um problema grande. E se isso for melhorando, né, a gente tem uma das tendências lá que a gente pesquisa, que vai impactar muito logística, comércio exterior, é essa parte de flow de informações, né? Os atores atuando de maneira integrada. Então, o nosso cenário para frente não é um cenário de ter empresas gigantescas fazendo tudo. Uhum. Então, você pegar uma empresa muito grande que tem aqui todos os sistemas possíveis, módulos, um monte de módulo para um mesmo sistema, você acaba ficando refém daquela empresa, como hoje os ERPs são, por exemplo, que é muito Uhum. difícil de quebrar. O cenário que a gente acha é a proliferação de sistemas especialistas que se conversam. Então, você pega uma startup, por exemplo, que lida hoje com meteorologia e dados de mar para previsão, para operar, que é uma das nossas investidas, né? Para operar, para melhorar a operação. Essa empresa é especialista, o sistema dela é muito melhor do que, de repente, você ter um sistema de previsão que é Uhum. acoplado a um sistema grandão. Não vai ser tão bom quanto Sim, essa. ela está focando só Ela é naquela especialista. solução, né? Então, o que vai acontecer? E já está acontecendo. Essa empresa vai ter espaço e ela vai se conectar via API ou via um flow de informação que precisa mudar, melhorar, mas ela vai se conectar. Então, o que eu vou ter vão ser várias dessas startups se plugando a, de repente, um sistema maior de operação, Uhum. cada uma fazendo o que se propõe, o que é especialista em fazer. Então, o cenário é você ter uma multiplicidade de sistemas, multiplicidade não só de players. Uhum. Então, imagina que você já tem a multiplicidade de players que tem que se comunicar entre si, mas você tinha um poucos sistemas. Agora você adicionou mais uma camada, você Mais tem sistemas também. sistemas, e aí cada empresa tem um sistema solar ali de sistemas orbitando em volta de cada empresa, e aí você multiplica isso para todas as empresas da cadeia, imagina. Então, estamos falando de troca de informação, flow de informação. Então, para É, mim, esse é um desafio monstruoso que a gente precisa tratar. quando eu olho para a cadeia como um todo, né, acho que o grande desafio ele está justamente isso, né? E acho que o exemplo que você deu do caminhão eu posso colocar, por exemplo, de outros modais, né? Chega um trem com uma carga específica e ela vai colocar dentro do porto, num armazém. Eu imagino que a partir do momento que ele entrou, já não tem o tracking que ele tinha quando ele estava na ferrovia. Desembarcou a carga, botou no armazém, já é um outro tracking, e aí já vai criando essas camadas e camadas de informações que às vezes não são interpretadas ou geridas. E a grande dificuldade fica no final, que eu acho que a gente discute muito inovação hoje em dia, inteligência artificial, né, e a substituição da inteligência artificial para a tomada do ser humano, que tem que ir na ponta, mas o que eu enxergo, principalmente nesse setor hoje em dia, e pelas regulamentações que eles existem, é que a inteligência artificial ela vem para apoiar, para que aquele ser humano possa tomar uma decisão muito mais assertiva. Porque, na minha interpretação, o que acontece hoje é que ela ainda não é tão assertiva quanto ela poderia ser, porque talvez as informações ainda estão em ambientes muito difusos e não tão integradas quanto poderia estar para que aquele decision maker, né, aquela pessoa que vai tomar aquela decisão, pudesse tomar e aí ser. E isso é uma cascata de impactos que a gente vai ter. Menos caminhão no porto, menos gás sendo emitido, melhor para o meio ambiente. E para toda a linha de operação como um todo ali, quando a gente fala dos portos, né? Legal.
André, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso papo, mas antes da gente encerrar, eu acho que queria te dar um espaço para que você pudesse aqui provocar as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Para desafios, para motivar as pessoas também na questão da inovação, o que que vocês acham, o que você especificamente, André, acha que são o caminho, né, o futuro da inovação como um todo, e aí a gente não precisa se prender só aqui ao setor marítimo portuário, né, mas pode ser um pouco mais abrangente se você quiser, e deixar as pessoas desconfortáveis, né? Eu acho que eu gosto muito de trazer esse diálogo, a inovação na minha interpretação, ela só tá sendo efetiva quando ela está incomodando, né? Se ela não incomoda, ela não está trazendo, acho que o fator que é importante, porque se a gente não incomoda, é porque as coisas estão funcionando bem da forma que estão e não é para ser assim. Então ela precisa ser efetiva nesse incômodo. E eu queria que você deixasse aqui de alguma forma esse incômodo também para as pessoas que estão ouvindo a gente. Legal, pergunta boa. Eu tenho vivido dores, né, algumas dores nesse trabalho com inovação. E acho que esses ruídos, né, essas fricções que a gente sente, é o que a empresa que quer ser fluente em inovação, que quer atuar, precisa tratar, né? Então, acho que um primeiro ponto são os detratores, né? Então, é absurdo, mas ainda tem muita gente e que, assim, a gente não está preocupado com esse pessoal, né? A gente trabalha em inovação. Se você estiver muito preocupado com o detrator, você nem vai, né? Uhum. Porque você vai ficar ouvindo o corredor. Você não pode fazer isso. Mas tem, às vezes, a gente com muito poder e que atrapalha. Então, se alguém está pensando em inovação numa corporação, como eu tô, e precisa fazer as coisas avançar, eu acho que né, principalmente para a alta liderança da empresa, assim, identificar o detrator e tratar esse cara. Se não tem volta, a aplicação de tecnologia nos negócios pode ser o negócio mais tradicional, se não tem volta. A empresa que não fizer isso, ela está fadada no médio prazo Uhum. no mínimo, ser follower ou a reduzir muito. Então, eu acho que ainda o detrator com poder é uma provocação que eu queria deixar. Assim. Então, se você é um líder, é um C-level de uma instituição, você precisa identificar essa pessoa e mudar a cabeça dela, ou senão até você precisa de uma outra pessoa que seja mais pró-inovação, porque na minha Uhum. visão hoje você ser pró-inovação é você ser pró-business. Se você está pensando num prazo um pouquinho mais longo, Uhum. né, para a empresa. Então, a gente precisa, de repente, ter conversas difíceis, ter um pouquinho de conflito, mas para tratar essa persona, vamos dizer assim. Um outro ponto que eu tenho falado muito e que eu tenho batido muito é você lidar com a inovação de um jeito profissional. Então, a Uhum. gente já está num nível de maturidade, né? Esses dias alguém falou o primeiro VC é da década de 70, né? O primeiro Sim. VC type, vamos dizer assim. Então, você tem aí 40, 50 anos de indústria de VC, por exemplo, e que o pessoal vem testando e é um modelo aprovado pelo tempo, né? Yeah. Não é mais uma coisa nova. E então, o que você vai fazer? Vamos começar a investir em inovação, investir em startup. Você não vai aproveitar, né, todo um caminho que alguém trilhou, já um modelo profissional que você precisa adaptar para suas particularidades, mas aí chega alguém lá e acha que, não, nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer todo. Não, tem toda uma indústria acostumada, tem toda uma indústria falando uma certa língua e tem dado certo, né, na média. Então, outra provocação que eu faço, né, um alerta que eu faço na parte de VC ou na parte mesmo de inovação aberta, fazer do modo profissional, buscar profissionais, empresas, consultoria no começo, tal, que te ajudem a fazer isso e que venha com essa metodologia, com essa carga boa, é muito importante. Tentar fazer um tupiniquim para cada empresa, né, um tupiniquim no mau sentido, não no bom sentido, né? Algo muito muito específico, muito diferente, assim, eu acho que no mínimo a gente tem que ouvir benchmarks, tem que fazer muito benchmark, a gente tem que trazer quem entende do assunto para falar e atuar de maneira profissional. Então já tem uma maneira Uhum. profissional de você fazer Open Innovation, você fazer aceleração, vocês sabem isso muito melhor do que eu, investimento em startup principalmente. É. Então Acho que quando a gente fala de é outro CVC, alerta que eu deixo aqui. boa. Quando a gente fala de CVC, acho que é bem por aí mesmo, né? Acho que
temos boas referências fora, aqui no Brasil algumas, mas tem um espaço ainda muito, muito grande para a gente poder ampliar e acho que a palavra é essa, é como eu vou profissionalizar tudo isso, né? O exercício da inovação e o investimento como um todo. André, muito obrigado pela participação. Eu que Para mim foi um agradeço. prazer bater um papo contigo e vamos continuar inovando, né? Vamos levar essa perspectiva de inovação para o setor como um todo, provocar os atores todos ali do ecossistema para poder cooperar nessa inovação, porque a inovação precisa ser colaborativa. Tá certo? Tá certo, obrigado, eu que agradeço. Obrigado, pessoal. É isso, a gente fica de olho nos próximos papos que a gente tiver de inovação e bora inovar.